Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5, tema da mensagem, uma fé admirável. Jesus, conforme lemos, se encontra com um centurião romano. O centurião era uma espécie de capitão do exército romano. Ele era um oficial do exército que cuidava de um grupo de cerca de 100 soldados. Daí vem o termo cento, de 100. Centurião. E este homem, oficial do exército romano, que não era judeu, que não professava a fé judaica, este homem, ele vem ter com Jesus. Os versículos que lemos narram o encontro de Jesus com este homem. E este encontro acontece motivado por um pedido de socorro que aquele centurião tinha para fazer a Jesus. E esse encontro e esse pedido de socorro vai trazer para nós um acontecimento extraordinário que aconteceu a partir daí. Então, esse oficial romano que encontra-se com Jesus, que vai até Jesus levar um pedido de socorro, ele tem a sua fé elogiada. O texto diz, do versículo 8, que Jesus ficou admirado com a fé daquele homem. Por isso o tema da mensagem, uma fé admirável. E este encontro e tudo que aconteceu aqui nos ensina algumas verdades preciosas. E eu quero compartilhar com você algumas verdades que nós podemos aprender aqui com essa passagem, com esse texto. Você está pronto? Seu coração está aberto para receber essas verdades? Amém? Então, eu quero que você esteja atento, porque eu creio que essa palavra vai falar de uma forma muito preciosa ao seu coração. Primeira verdade que nós podemos aprender aqui nessa passagem é que a fé, ela produz iniciativa. A fé produz o quê? Iniciativa. O centurião, aquele homem, estava com o seu servo doente. Quando o texto diz servo aqui, muito possivelmente esse servo não é um empregado, mas um escravo. Naquele contexto onde a escravidão era permitida, muito possivelmente porque a palavra servo aqui pode ser traduzida como escravo também, como funcionário, mas também como escravo. E aquele centurião, oficial do exército romano, está com o seu servo, o seu escravo doente. E o texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 7, conta essa mesma história. O texto nos revela que aquele homem estava doente, que muita coisa já havia sido feita para tentar a cura daquele homem. E aconteceu que a cura não chegou. E o pedido ir até Jesus era tipo assim, o último recurso, a última fronteira, porque aquilo que a medicina, que os remédios não conseguiram fazer, Jesus está sendo recorrido aqui. E diante da enfermidade gravíssima daquele escravo, o centurião, ele toma uma iniciativa. A fé, que é admirável, é uma fé acompanhada de iniciativa. Gente que não fica esperando pelos outros. Gente que não fica esperando alguém fazer alguma coisa. Gente que não espera que algo seja feito a partir de uma terceira pessoa. Mas gente que tem iniciativa, proatividade. Gente que não espera, mas que toma uma decisão. Quantas vezes, diante de circunstâncias difíceis, diante de lutas, de vales,
de dificuldades, precisamos ter essa iniciativa. Quantas vezes estamos esperando alguém fazer alguma coisa por nós, quando na verdade é a gente que precisa, de forma determinada, cheios de fé, de ousadia, de coragem, levantar-se para fazer alguma coisa. Quantas vezes estamos esperando que o irmão faça alguma coisa, que a irmã faça alguma coisa, que a liderança faça alguma coisa, que os pastores façam alguma coisa. Quantas vezes estamos esperando no outro aquilo que deveria ser iniciativa nossa. Quantas vezes estamos, às vezes, enfrentando um inverno na nossa vida espiritual. Quantas vezes as lutas, as dificuldades, a correria do dia a dia tem afetado a nossa fé, e às vezes a gente entra em um lugar que a nossa fé vai esfriando, 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 e a gente fica esperando um agente externo fazer algo para que a nossa fé seja mais uma vez incendiada, para que a nossa fé cresça e aqueça. Mas quando na verdade a fé operante, a fé admirável, ela vem acompanhado de uma iniciativa. Uma decisão de levantar-se. Uma decisão de fazer algo. Eu preciso fazer algo. Eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso me posicionar. Eu preciso me movimentar. Eu preciso fazer algo. Este homem, o centurião, de forma determinada, ele decide ir até Jesus. Aquele homem não era judeu, certamente ele não era da religião judaica, não pertencia ao povo de Deus, porque enquanto centurião, cidadão romano, Roma era politeísta, adorava vários deuses, e era uma religião pagã, cultuava imagens, era idólatra, feiticeira, ocultista, praticava feitiçaria, práticas ocultas. Essa era a religião romana, e certamente aquele homem já deveria ter recorrido aos seus deuses, já deveria ter já poderia ali ter feito várias oferendas para as entidades que ele servia dentro do politeísmo romano. Mas certamente aquele homem ouviu falar de Jesus. Jesus está em Cafarnaum. E aquele homem toma uma iniciativa de ir, mesmo sem professar a fé judaica, aquele homem toma a decisão de ir até Jesus, apresentar o seu impossível. Ele vai até Jesus apresentar a sua causa. Iniciativa. Diante de lutas, irmãos, homens e mulheres de fé devem se levantar com iniciativa. Diante da causa que você está enfrentando, diante da luta, da dificuldade, do inverno que talvez sua fé está passando, eu pergunto, qual tem sido a sua iniciativa? Como você tem se posicionado? O que você tem buscado fazer? Eu pergunto, diante dessa demanda, você está fugindo? Você está se escondendo? Diante da sua causa, você está escondendo, fugindo? Diante dessa causa, você está esperando alguém fazer algo por você? A fé admirável é uma fé que vem acompanhada por iniciativa. Eu quero dizer para você nessa noite, faça alguma coisa. Pastor, eu já tentei muitas coisas, mas eu tenho certeza que existem muitas coisas que você ainda pode tentar. Pastor, eu já fiz muitas coisas, mas eu entendo que existem coisas que você ainda pode fazer. Se posicione, levante,
Pastor, a gente está passando uma dificuldade. Pastor, são lutas, são dificuldades. Se posicione em oração. Faça uma campanha, diz, olha, nós vamos orar. Nós vamos nos posicionar. Diante dessa luta, nós vamos para o jejum, vamos para a oração. Vamos nos consagrar, vamos confessar pecados. Vamos clamar pela graça de Deus. Vamos botar a cara no pó. Vamos chorar diante da face de Deus. O que eu não posso é ver o inimigo avançando sobre a minha casa, avançando sobre a minha vida. O que eu não posso ver é as coisas paralisadas. O que eu não posso ver é as coisas que não andam, as coisas que parece que está indo e começam a voltar. O que eu não posso é assistir tudo isso e ficar sem fazer nada. Eu tenho que tomar iniciativa. Tenho que fazer algo. Quando eu falo sobre iniciativa e que a fé produz iniciativa, a imagem que me vem na mente muito forte é a imagem do paralítico que é levado pelos seus amigos. E quando eles chegam na casa, também em Cafarnaum, eles chegam na casa, a casa está cheia, eles não conseguem chegar até Jesus porque dentro da casa está lotado, fora da casa tem uma multidão, eles não conseguem até Jesus. E aí perceba, eles com toda a dificuldade, já tendo tomado a iniciativa de pegar aquele paralítico que estava numa maca e carregar aquele paralítico até Jesus. Se já não bastasse essa iniciativa, quando eles chegam lá, eles encontram um novo obstáculo, eles não conseguem ir até Jesus por causa da multidão. Mas o texto diz que aqueles homens, cheios de fé, tomam uma iniciativa. Qual foi a iniciativa que eles tiveram? De subir no telhado. Veja, se já subir no telhado de uma casa, sozinho, já é arriscado. Você imagina 4 homens carregando um paralítico numa maca. E o plano era o seguinte: abrir uma brecha no telhado para descer aquele paralítico no telhado. Somente homens cheios de fé vão ter iniciativas ousadas, como aqueles homens tiveram. Como aqueles homens, iniciativa de correr um risco e dizer assim: olha, nós estamos obstinados porque eu tenho uma certeza, se este nosso amigo paralítico, ele chegar até Jesus, ele vai ser curado. Há uma certeza no nosso coração e nós estamos obstinados, nós vamos carregar ele até Jesus. Chegando lá diante da multidão, vamos subir no telhado, vamos abrir esse telhado, mas de alguma forma nós temos a certeza que se ele tiver um encontro com Jesus, ele será curado. Uma fé admirável é uma fé acompanhada de iniciativa. Pare de se vitimizar. Pare de lamentar. Pare de colocar a culpa em terceiros. Diante desta luta, diante desta causa, diante dessa situação, tome uma iniciativa, faça alguma coisa. Segunda verdade que podemos aprender neste encontro de Jesus com o centurião. A segunda verdade é: a humildade valida a nossa fé. Preste bem atenção aqui. O texto diz que aquele homem, enquanto centurião, ele tinha uma posição de autoridade. Aquele homem possuía uma posição de autoridade diante de Roma. Era um homem de uma certa relevância naquela sociedade. Mas veja, mesmo ele sendo um homem de autoridade, ele poderia muito bem dizer assim, ele poderia dar ordem aos soldados e dizer assim: olha, vá até Jesus e traga ele até mim. Poderia ou não poderia? Como em outras ocasiões aconteceram. Ele poderia, como centurião, dar uma ordem, dizer: olha, vá lá, pegue Jesus e traga até mim. Não, mas o texto diz que ele não faz isso.
Ele não vai se valer da sua posição de autoridade, ele não vai usar a sua autoridade, e ele não vai diante de Jesus como alguém superior a Jesus. Ele se coloca em uma posição de inferioridade e vai até Jesus para fazer e apresentar a sua súplica. E aí perceba, quando ele chega diante de Jesus, ele faz alguma exigência? Ele exige algo diante de Jesus? Vamos ler comigo versículo 6. Olha o que diz. Senhor, meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse o quê? Eu vou curá-lo. Ele chegou diante de Jesus se exaltando. Ele chegou diante de Jesus dando carteirada. Ele chegou? Hein? Puxando o distintivo, dizendo assim, olha, Polícia Federal. Chegou não? Não. Ele chegou dando ordens a Jesus, olha, eu sou autoridade aqui, e eu vim aqui. Não, ele não chegou dando ordens. Veja, ele vai até Jesus, e ele chega até Jesus com um pedido. Manifestando o que é isso tudo? Humildade. Mas perceba, não para por aí. O texto vai nos dizer que Jesus se oferece para ir na casa dele. E qual é a atitude dele? Venha comigo. Versículo 8. Diz assim, mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa. Que nome a gente dá isso aqui? Que nome a gente dá isso aqui? Humildade. Aquele homem tinha uma posição de autoridade na sociedade. Mas perceba, ele não se vale disso. Ele vai até Jesus. Ele pede. E quando Jesus se oferece para ir na casa dele, ele diz, não, Senhor, eu não sou digno. Ele reconhece a grandeza de Jesus. Ele diz, Senhor, eu não sou digno de receber na minha casa um homem santo e poderoso como o Senhor. Qual o nome disso aqui, irmãos? Hein? Humildade. Deixa eu dizer uma coisa, uma fé admirável, ela precisa vir acompanhada de humildade. Porque a humildade valida a nossa fé. Jesus se admira com a fé daquele homem, não simplesmente pela certeza em si, mas porque ele chega diante de Jesus com um coração humilde. E a gente importa a gente entender isso, irmãos, porque a humildade valida a nossa fé, mas o contrário também é verdadeiro. Qual o contrário de humildade? Orgulho. Então, se a humildade valida a nossa fé, o orgulho invalida a nossa fé. Posturas altivas, gente soberba, gente teimosa, gente obstinada, gente de nariz levantado, gente que se acha melhor do que os outros, gente que pensa que sabe mais do que Deus, gente que acha que Deus é que precisa. Não, Deus precisa de mim. Deus vai ter que vir atrás de mim. Gente que manifesta orgulho para com Deus e para com o outro. Eu quero ler com você na tela 1 Pedro 5,5. Olha o que diz 1 Pedro 5,5. Diz assim, olha o que diz na tela, eu vou ler com você aqui. Peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais o quê? Olha, isso aqui é sujeição. Jovens, ele está falando, os mais novos, e aqui não está falando de faixa etária. Ele está falando de uma idade espiritual aqui. Aqueles que é mais jovens na fé, devem se sujeitar, submeter-se àqueles que são mais velhos na fé.
para serem aconselhados, para serem liderados, para serem conduzidos. Aqui na igreja a gente pratica isso, a gente levanta aquelas pessoas que têm mais tempo de fé, uma fé mais madura, para poder servir, cuidar daqueles que são mais jovens na fé. Aí ele está falando sobre sujeição, submeter-se. Isso aqui fala de humildade. Uma das filhas do orgulho é a rebeldia. Gente que não consegue submeter-se. Gente com coração obstinado. Gente que não consegue se sujeitar a uma liderança, ser pastoreado, ser cuidado dentro da igreja. Orgulho. E esse orgulho invalida a fé. O texto vai dizer, vamos comigo. Aí ele diz, olha, que todos se revistam de quê? Que todos se revistam de quê, igreja? Humildade. Aí ele diz, olha, no trato uns com os outros, a forma de tratar uns aos outros, forma humilde. A pessoa soberba, e a soberba é uma outra filha do orgulho, é a soberba. A soberba é quando você se acha maior e melhor do que o outro. Quando você avalia, quando você olha para o outro, você se acha superior. Quando você conclui de forma silenciosa dentro de você que você é melhor do que aquela pessoa. E porque você é melhor do que aquela pessoa, você conclui que você é superior a ela. O nome disso é soberba. Aí ele está dizendo, meus irmãos, sejam humildes no trato ao se relacionar uns com os outros. Sejam humildes. Aí perceba agora o finalzinho. Olha o que ele diz, olha. Porque Deus resiste a quem? Deus resiste a quem? Aos soberbos, aos orgulhosos. Mas Ele concede graça a quem? Aos humildes. Perceba, a humildade, a minha humildade, abre a porta da graça sobre a minha vida. Quando eu sou humilde, submisso, quando eu busco ser uma pessoa que caminha em humildade, deixa de lado a soberba, deixa de lado a altivez, deixa de lado a vanglória. Quando eu decido caminhar em humildade, as portas da graça são abertas sobre a minha vida. Eu passo a ser alvo da graça de Deus, da bondade de Deus. Milagres que são dados pela graça me alcançam. Resposta de oração me alcança. Proteção milagrosa me alcança. Provisão milagrosa me alcança. Por quê? Porque Deus concede graça a gente humilde. Mas gente orgulhosa, a porta da graça se fecha. Você vai orar, você vai clamar, você vai fazer campanha, você vai orar pelas madrugadas, você vai jejuar, você vai afinar de fazer jejum. Você vai fazer campanha, vai fazer voto com Deus, vai fazer tudo. Mas aonde tem orgulho, irmãos, a porta da graça está fechada com 7 chaves. A bondade não alcança. O favor de Deus não vai lhe alcançar. Pastor, estou passando uma luta. Qual é o time que você está jogando? No time da humildade ou no time do orgulho? Porque se você está no time do orgulho, Deus está jogando num outro time, que é o time da humildade. Então Deus, nessa luta, Deus não está do seu lado, batalhando ao seu favor. Deus está do outro lado, batalhando contra você, para resistir. É você orando para as coisas fluir, e o texto está dizendo o quê? Que Deus o quê? Resiste. Pastor, estou orando para as coisas fluir, para as coisas avançar, para as coisas decolar. Pastor, estou orando para as coisas desenvolver, para as coisas crescer, para as coisas ir para frente. E não está indo. Pastor, o diabo está furioso. Nem sempre. Às vezes é a mão do Senhor lhe resistindo, lhe parando. Porque Deus concede graça
a gente humilde. Aquele centurião chega até Jesus, repleto de humildade. Senhor, meu servo está doente. Veja, nos dias de hoje, já não é raro você ver um patrão se importar com um funcionário. Não é raro hoje, nos dias de hoje, sim ou não? Hein? De um patrão se importar com a causa. Às vezes um funcionário está passando a dificuldade, o patrão vai dizer assim: eu quero lá saber do seu problema, eu quero que você faça o que eu lhe contratei para fazer. Tem muito patrão assim, sim ou não? Não está nem aí para você. Ele quer que você faça o serviço que você foi contratado para fazer. E ele não se importa com você, não se importa com a sua causa, não se importa com a sua vida. Ele não está nem aí. Qual o nome disso? Orgulho. Mas escute, aquele centurião se importou. Percebe isso aqui. Aquele centurião se importou com um escravo. Por causa da saúde e da vida de um escravo, aquele homem saiu da sua casa, se dispôs a ir até Jesus, suplicar diante de Jesus um socorro espiritual. Dizer a Jesus que não era digno de receber Jesus na casa dele. Jesus disse assim: meu Deus, esse homem tem uma posição de autoridade, mas esse homem está manifestando diante de mim humildade. E quando tem humildade, irmãos, a porta da graça se abre. Quando tem humildade, quando a gente se quebranta, quando a gente coloca nossas revoltas de lado. Tem gente que se revolta contra Deus. Existe gente assim, sim ou não? Gente que se revolta com Deus. Pastor, eu orei e Deus não fez. Pastor, eu fiz tudo certinho. Olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz assim, eu jejuei, eu orei, eu fiz campanha, eu fiz assim. Eu fiz tudo o que me disseram. E Deus não respondeu. Aí se revolta com Deus. Qual o nome disso? Orgulho. Enquanto você não quebrar o seu orgulho, e como Naamã decidir ir banhar-se no Jordão, obedecendo de forma humilde a ordem do profeta, enquanto você não decidisse ir no rio humilde, que ele disse: lá nas minhas terras tem rios de marca, eu vou tomar banho aqui nesse rio onde o povo dá banho em cavalo. Porque a gente quer que a graça nos alcance, mas a gente quer que a graça nos alcance do nosso jeito. Deus, olha, uma vez eu estava, já contei essa história algumas vezes, e eu me lembrei dela agora. Eu estava numa reunião, na casa, uma célula, e tinha uma irmã enferma. Ela tinha um problema de reumatismo no joelho. Aí ela disse bem assim, a gente conversando entrou num assunto que eu não lembro agora, mas era assim, aí a gente estava falando sobre cair no espírito, gente que você ora e a pessoa cai, e ali Deus opera, Deus faz. Aí ela disse assim: se for para eu ser curada caindo desse jeito, eu não quero ser curada. Você percebe aqui? Igual a essa irmã tem muita gente. Tem gente que quer dizer, ensinar para Deus: olha, Deus, olha, eu quero que você faça, mas você faça desse jeito. Senhor, eu quero ser curado da lepra, mas é em um rio de água cristalina, cheirosa. Em um dos rios lá da minha terra. Não é desse jeito não, Senhor. Não foi assim que a gente combinou. Não foi assim que eu pedi em oração ao Senhor. E gente que se revolta com Deus. Esse orgulho, essa obstinação. Não é assim que se serve a Deus. Não é assim que você vai ter uma fé admirável, uma fé operante.
A fé admirável e a fé operante, ela vai se manifestar aonde há humildade. Gente que chega diante de Deus e diz: Senhor, seja feita a tua vontade. Senhor, que não seja feita do jeito que eu quero, mas que seja do teu jeito. Senhor, eu tracei planos, eu sonhei, eu fiz projetos, mas tudo isso aqui eu tomo como perca diante da tua vontade. Como é que o Senhor quer fazer que a tua vontade me alcance? Que o Senhor faça do teu jeito. Porque eu sei, Senhor, quem eu sou diante de ti. Eu sou apenas um servo, um escravo. Meu irmão, minha irmã, quebrante-se. Quebre esse orgulho. Quebre essa obstinação. Quebre essa soberba. Quebre essa rebeldia. Quebre essa revolta. Quebre essa altivez. Quebrante-se diante do Senhor. E a porta da graça vai se abrir sobre a sua vida. Deus resiste, meu irmão, minha irmã. Deus resiste ao soberbo. Ao soberbo, ele coloca para pastar grama, como ele fez com Nabucodonosor. Quem foi que colocou Nabucodonosor nos campos que nem bicho pastando, comendo grama? Foi o diabo? Quem foi, meu irmão? Foi o Senhor. É o Senhor, irmãos. Manifeste humildade diante de Deus. Manifeste humildade diante do outro. E a porta da graça vai se abrir sobre a sua vida. Porque a humildade valida a nossa fé. Terceira verdade. Terceira verdade que eu aprendo com o encontro de Jesus com o centurião é que reconhecer a autoridade de Jesus valida a nossa fé. Perceba, aquele homem vai diante de Jesus, e quando Jesus, versículo 8, venha comigo, verso 8, mas o centurião, na tela, verso 8, mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Perceba, Senhor, não venha na minha casa porque eu não sou digno. Humildade, a gente já aprendeu sobre isso. Aí ele vai dizer o seguinte: olha, é só o Senhor liberar uma palavra e meu servo vai ser curado. Aí ele vai justificar essa certeza dele. Ele está apresentando uma certeza. Vocês estão comigo, amém? Ele está apresentando uma certeza a Jesus, sim ou não? Qual é a certeza dele? Se Jesus liberar uma palavra, o servo vai ser curado. Ele está apresentando uma certeza, porque a fé é certeza. Fé é certeza. E ele está apresentando a certeza dele para Deus. E a certeza dele tem um fundamento. Qual é o fundamento? Ele entende o conceito de autoridade. Olha o fundamento. Continua ainda no versículo 9. Ele diz: porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vá, e ele vai, e a outro venha, e ele vem, e o meu servo faça isto, e ele faz. O que ele está dizendo para Jesus? Ele está dizendo: olha, eu sou uma pessoa de autoridade. Eu sou um centurião. Eu digo ao soldado, vai, aquele soldado não vai questionar. Aquele soldado não vai ficar fazendo pergunta. Aquele soldado vai obedecer a minha ordem e vai fazer o que eu mandei ele fazer. Por quê? Porque eu estou em uma posição de autoridade sobre aquele soldado.
Eu digo ao soldado, vem, ele vem. Eu digo ao meu servo, aí ele vai para os escravos, sai do campo dos soldados, vai para o campo dos escravos. Ele diz, eu digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. Por quê? Porque eu sou autoridade sobre ele. Eu tenho, a palavra autoridade aqui, é a palavra da grega exousia, que significa poder para dar ordens. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, olha, eu sou um homem que tem o poder para dar ordens. Ou seja, eu sou um homem de autoridade. Porque é isso que significa autoridade. Poder para dar ordens. Ele está dizendo, Jesus, eu sei o que significa autoridade. Porque eu sou um homem de autoridade. Eu tenho poder para dar ordens. E quando eu dou uma ordem, a ordem é cumprida. Ela não é questionada, ela não é resistida, ela é obedecida. E eu sei, Jesus, que o Senhor tem poder para dar ordens a esta enfermidade que está prestes a ceifar a vida do meu servo. Eu sei, Senhor, que o Senhor tem poder para dar ordens. O Senhor é autoridade sobre as enfermidades. O Senhor é autoridade sobre as doenças. Eu tenho essa certeza, eu sei. Então não precisa o Senhor ir na minha casa. O Senhor só libera uma palavra de ordem e o meu servo será curado. Reconhecer a autoridade de Jesus valida a nossa fé. Você conhece a autoridade de Jesus? Você conhece a autoridade do Jesus que você serve? Preste atenção, autoridade tem a ver com posição. Perceba, a melhor forma da gente entender isso é dentro da hierarquia militar. Por exemplo, o sargento, ele consegue dar ordem para um tenente? Hein? Não, porque o sargento, ele está numa posição abaixo do tenente. E a autoridade funciona da seguinte forma, quem está abaixo não pode dar ordens para quem está acima. Quem está acima pode dar ordens em quem está abaixo. Por exemplo, um capitão pode dar ordem a um cabo? Sim, porque o capitão está acima. Um general pode dar ordem a um capitão? Sim, porque agora o capitão está abaixo. Então, a autoridade tem a ver com posição hierárquica. Quem está acima tem poder para dar ordens a quem está abaixo. Aquele homem era militar. Aquele homem está manifestando o seu conhecimento de autoridade. E é isso que ele está dizendo. Senhor Jesus, eu reconheço a tua autoridade. Perceba. Diante dos seus discípulos, diante da nação, Jesus está dizendo assim, olha, ninguém em Israel tem uma fé como a fé deste homem. Porque ninguém reconheceu a autoridade de Jesus como aquele homem estava reconhecendo. Ele está dizendo, Jesus, o Senhor está acima dessa doença. O Senhor pode repreender a morte, o Senhor pode repreender a enfermidade, e eu serei curado, o meu servo será curado. Agora eu pergunto para você, você conhece a autoridade do Jesus que você serve? Do Jesus que você crê? Jesus tem poder para dar ordens a quê? Jesus tem poder para dar ordens a quem? Efésios capítulo 1 vai responder isso. Eu quero que você venha comigo, por favor. Efésios capítulo 1. Versículo 20. Diz assim: Ele, o Pai, exerceu esse poder em Cristo, o Filho, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais. Dá uma pausa aí. O texto está dizendo o seguinte, que o Pai, para exaltar o Filho, que foi obediente até a morte,
para exaltar o Filho, deu ao Filho o trono à sua direita. Perceba? Ele diz, olha, o Pai, ressuscitando dentre os mortos, o fez sentar à sua direita. Olha a posição de autoridade de Jesus. Qual é a posição de autoridade de Jesus? Ele está à direita do Pai. Aí perceba, o texto vai dizer o que essa posição está acima. O que está abaixo dessa posição que Jesus está? Olha o que o texto vai dizer. Olha o que está abaixo. Versículo 21. Aí ele está dizendo, olha, esse trono que Jesus está sentado, 21, está acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar. Não só no presente século, mas também na onde? No vindouro. O texto está dizendo, olha, 22, e sujeitou algumas coisas debaixo dos seus pés. É assim que está escrito? Hein? Algumas coisas? Não. O que foi que ele sujeitou? Abaixo. O que é que está abaixo? Que Jesus tem autoridade sobre, que Jesus tem poder para dar ordem? Todas as coisas. Essa é a posição de Jesus. Aquele centurião reconheceu a autoridade de Jesus. E uma fé admirável reconhece que Jesus está acima de todas as coisas. E por isso ele tem poder para dar ordem a todas as coisas. Ele pode prevalecer sobre todas as coisas. Ele pode vencer todas as coisas. Ele pode operar diante de todos os impossíveis. Não há nada que ele não possa fazer. O Jesus que nós servimos, o Jesus que nós cremos, ele possui a autoridade, toda a autoridade, toda a autoridade. Mateus 28, versículo 18. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Se Jesus possui toda a autoridade, se ele está muito acima de todas as coisas, Jesus pode dar ordem, ele pode exercer autoridade, porque quem está acima pode dar ordens a quem está abaixo. Aquele centurião reconheceu a autoridade de Jesus, disse, Jesus, só libera uma palavra e a porta vai se abrir. Libera uma palavra e este diagnóstico do médico vai perder a utilidade. Libera uma palavra, Jesus, uma palavra de autoridade, o inferno estremece. Uma palavra de autoridade, trabalhos de feitiçaria perdem a sua utilidade. Uma palavra de Jesus. Não é um esforço, veja, não é uma guerra, porque às vezes a gente pensa assim, né? Jesus está numa guerra com o diabo, aí Jesus deu um soco na cara do diabo, recebeu 2, aí depois Jesus, né, tá uma batalha, ou como se fosse uma queda de braço com o diabo, e aí o diabo está quase vencendo, e Jesus lá no sufoco, né, como aqueles filmes de Hollywood, e aí vai no final Jesus vira o jogo. A gente às vezes imagina assim, Jesus estava quase perdendo, e aí ele conseguiu vencer. Porque eu fiz um jejum grande, aí fiz um jejum forte, aí Jesus prevaleceu. Meu Jesus deu uma força aí. Jesus ficou mais forte depois do meu jejum. Amém ou misericórdia? Não, meu irmão. Todo o esforço que Jesus precisa fazer é dizer assim, vá, e o seu servo será curado. Todo esforço que Jesus precisa fazer é dizer assim, Lázaro, vem para fora. Todo esforço que Jesus precisa fazer é, abra os olhos e veja. Todo esforço que Jesus precisa fazer é uma palavra de ordem para manifestar a sua autoridade, e os ventos obedecem. A fé admirável reconhece a autoridade de Jesus.
Escute, irmão, você não está servindo a um Deus fraco. Você não está servindo a um Deus fracote. Não, nós servimos ao Deus que possui todo o poder. E é esse Jesus que nós servimos. Não há nada impossível para Ele. E é com esse coração, é com essa certeza, é com essa convicção que eu tenho que chegar diante de Jesus e dizer: Jesus, uma palavra, o Senhor abre a porta naquela empresa. Uma palavra tua, o juiz tira o meu processo do final e bota na frente. Uma palavra que o Senhor liberar. Não precisa muita coisa não, é uma palavra, Jesus. É uma palavra de ordem a um anjo. O anjo vai lá e faz o rebuliço e as coisas acontecem. Essa é a certeza, irmãos. Pastor, mas as notícias são desanimadoras. Pastor, tudo diz que não. O vento está contrário. As coisas estão tudo cooperando para uma tragédia. Mas uma palavra vem livramento. Uma palavra. É o que aquele centurião vai dizer. Só uma palavra, Jesus. Aí olha o que Jesus fala. Mateus 8. Olha o que Jesus fala. Versículo 10. Ao ouvir isso, Jesus ficou o quê? Admirado. Diz: meu Deus, não conheci ninguém na igreja Batista Coinonia com essa fé. Eu não vi ninguém na cidade de Santo Amaro com uma fé dessa. Não encontrei ninguém com tanta certeza no coração. Não encontrei uma pessoa humilde, cheio de convicção, como eu encontrei nesse centurião. E isso aqui nos apresenta a quarta verdade. A fé não depende de posição religiosa. Aquele homem era judeu? Não. Samaritano, que os samaritanos eles criam ali e tal, é uma fé meio parecida, também não era. Um pagão que servia, idólatra, que servia aos ídolos, ouve falar de Jesus. Por isso que a gente precisa dar testemunho. Por isso que quando Deus opera a água, a gente tem que sair contando. Quando Deus faz, a gente tem que abrir a boca. Quando Deus opera um milagre, a gente tem que contar. Por quê? Porque o testemunho, sabe o que significa testemunho? É você dizendo assim: olha, eu experimentei e você pode experimentar também. Isso é testemunho. Deus fez na minha vida e Ele vai fazer na sua também. Quando você conta o testemunho, é isso que acontece. E aí escute, aquele centurião certamente ouviu falar sobre um tal de Jesus que está operando milagres. Essa enfermidade que o seu servo está aí, ele cura assim, ó. Ele ouve pagão, feiticeiro. Ele ouve falar de um tal Jesus e ele vai em humildade, cheio de convicção e certeza que Jesus tinha poder sobre a enfermidade. Ele vai até Jesus, Jesus libera uma palavra apenas. Jesus: uau, não encontrei na igreja evangélica brasileira ninguém com tamanha fé. Um tapa na cara dos discípulos que estavam ali assistindo. E a nossa fé aqui? Hein? Os discípulos estavam ali. Não estavam assim ou não? Os discípulos estavam ali assistindo. E Jesus dizia assim: não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu acho que os discípulos diziam assim: opa, a gente está aqui seguindo ele. Deixamos tudo, vendemos o barco. Estamos aqui seguindo este homem, fazendo, ele manda, a gente obedece. Ele vai, a gente vai atrás. E ele vai dizer que não encontrou em Israel tamanha fé.
Vem esse homem aí, que a gente nunca viu na vida, um centurião, um homem que está a serviço de Roma, que é o império que nos oprime. Esse homem vem agora, apareceu do nada aqui, e ele já vai elogiando a fé desse homem assim. Irmãos, não é se a gente é judeu, se a gente frequenta a igreja de Jesus, que agrada a Deus, é fé. Quantas pessoas estão dentro da igreja evangélica, cheias de dúvidas, cheias de incertezas, nadando de braçada na incredulidade. Tem gente que diz assim, eu creio que Deus pode fazer. Pastor, eu creio que Deus pode fazer. O que eu não tenho certeza é se Ele vai fazer na minha vida. Eu creio que Ele pode operar. O que eu não tenho certeza é se Ele vai operar na minha vida, na minha causa. Às vezes a gente está como Marcos capítulo 9, o pai do menino lunático, que vai até Jesus, leva, os discípulos não conseguem expulsar, Jesus desce do monte, encontra aquela situação, aí vai até o pai e diz assim, o que é que está acontecendo? Aí o pai diz assim, eu trouxe meu filho, que é lunático, tem crises, surta, e os seus discípulos não conseguiram curá-lo. Aí o pai diz assim, se podes, faça alguma coisa. Olha o que ele disse a Jesus, olha a diferença, o contraste aqui. Se podes, faça alguma coisa. No português, a gente entende que o se, ele expressa condicional de dúvida. Aquele pai estava cheio de certeza? Cheio de convicção? Não, ele falou, se podes, faça alguma coisa. Você sabe o que Jesus respondeu? Jesus diz assim para aquele homem, se podes, tudo é possível ao que crê. Jesus devolveu. Ele jogou a responsabilidade para Jesus. Se podes, faça alguma coisa. Aí Jesus devolve a responsabilidade. Não, eu posso. A questão não é se eu posso, a questão é se você crê. Porque tudo é possível ao que crê. Aí eu gosto da resposta do pai. Porque o pai responde assim, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. É como se ele dissesse assim, eu creio, mas eu creio duvidando. Eu creio, mas tem uma pitadazinha assim de dúvida, sabe? Lá no fundo Quem se identifica? Só o pastor, né? Então vou baixar a mão. Muito bem. A gente diz assim, eu creio que Deus vai fazer, mas... meu irmão. O centurião diz assim, só libera uma palavra, eu tenho certeza que meu servo vai ser curado. Meu irmão, fé não é dúvida, fé é certeza. Fé é convicção. Aí eu pergunto para você que está me ouvindo aqui, e não responda, só reflita. Eu pergunto, quais são as certezas do seu coração? Aí no seu coração, você possui certezas diante de Jesus? Diante da causa, da luta, da dificuldade, do vale, do problema, das circunstâncias, eu pergunto, qual é a certeza que está no seu coração sobre isso? Quais são as convicções do seu coração? Porque fé é certeza. Deus quer olhar para você, Deus quer enxergar dentro do seu coração uma certeza aí dentro. É isso que torna a nossa fé operante, é isso que torna a nossa fé admirável diante de Deus. É quando a gente se achega diante dele, não se apegando em posição religiosa. Não, porque eu sou evangélico. Da igreja batista, que é a igreja mais correta, a igreja mais, assim, sabe, equilibrada que tem e tal.
Não, olha, eu sou do círculo de oração. Não, olha, eu sou da turma que ora, que jejua. Não. Não é se valendo das posições religiosas. Não, porque eu sou líder. Não. Não é posição religiosa, é fé. Não é se você é evangélico, católico, espírita. É se você se achega diante do Deus único e verdadeiro, o Criador, o Eterno, o El Shaddai, o Adonai, o que criou todas as coisas. Se você chega diante dele, apresentando as suas certezas e convicção nele. É sobre isso. A fé não depende de posição religiosa. A fé que agrada a Deus é uma fé que possui convicções inabaláveis. A fé que agrada a Deus é uma fé cheia de certezas. A fé de Daniel. Daniel, se você não se curvar diante dessa imagem, você vai para a cova. Pois pode me botar na cova. Não, mas na cova tem uns leões ferozes, vai lhe devorar, vai lhe dilacerar, rasgar você no meio. E se o Deus que eu sirvo quiser que eu seja dilacerado, eu serei. Mas se ele não quiser, aqueles leões não vai fazer nada comigo. O que é isso, meu irmão? Um homem cheio de certeza. Eu tenho uma certeza, eu sei o Deus que eu sirvo. O Deus que eu sirvo fecha a boca de leão. Esmaga a cabeça de serpente. O Deus que eu sirvo descostura a boca do sapo. E tira o meu nome lá de dentro. Esse é o Deus que eu sirvo. Pode fazer macumba, pode botar mais prato, mais vela, pode fazer o que quiser, porque eu sei em quem tenho crido, que é poderoso. Eu sei, o Jesus que eu sirvo, ele está assentado muito acima de todo principado, de toda potestade. Ele está sentado muito acima de todo poder. É esse Jesus que me guarda. Ah, meu irmão, eu sei em quem eu tenho crido. Ele vai fazer, ele vai operar. Ao seu tempo as coisas vão acontecer. Ao seu tempo essa tempestade vai se silenciar. Eu sei. Ah, meu irmão, cheio de humildade e cheio de certeza, o céu se abre. Os depósitos da graça se abrem. As bênçãos, toda, como diz Efésios capítulo 1, toda sorte de bênção com a qual ele já nos abençoou, nos alcança. Bênçãos de provisão, bênçãos de proteção, bênçãos de cura, resposta de oração, paz, alegria, tudo isso nos alcança. Tem gente que diz assim, pastor, eu quero experimentar o batismo com o Espírito Santo. Eu não sei, não está no roteiro. O Espírito Santo trouxe isso aqui agora. Ele está falando com gente aqui. Ele diz assim, pastor, eu quero experimentar o batismo no Espírito Santo. Pastor, o que é que eu tenho que fazer, pastor? Pastor, eu estou orando, pedindo a Deus. Eu pergunto, o quanto você está convicto que vai receber? Minha pergunta que eu faço é essa. O quanto você está convicto? Segundo, para que você quer esse revestimento de poder? Para se aparecer? Para mostrar que você é mais espiritual do que os outros? Ou você quer esse revestimento de poder para servir? Para partir o pão com o outro? Para lavar os pés de quem está com o pé sujo? Para que você quer isso? Tem humildade aí no seu coração? Tem certeza? Tem, pastor. Então vai acontecer. Não precisa nem correr atrás, lhe alcança. Essas coisas não correm atrás. As bênçãos é que correm atrás da gente. Quando a gente está nesse lugar.
Não precisa você querer comprar. Nos alcança. Humildade. Certeza. Convicção. Certeza de que Ele vai fazer. Convicção de que Ele vai fazer. Aí você toma iniciativa. Tem um irmão que estava orando para Deus dar um carro. Aí eu disse bem assim: faça a garagem. Mas tem gente esperando o carro chegar para fazer a garagem. Você entendeu? Mas a fé toma iniciativa. Pastor, mas eu não tenho nem o dinheiro de comprar o carro. E muito menos de fazer a garagem direito. Arrume, vá atrás, junta aqui, economiza ali e faça essa garagem. Por quê? Pastor, vai fazer a garagem. Porque tem uma certeza no coração. Deus vai enviar, Deus vai fazer. Não sei como, mas Ele vai fazer. Você crê nisso? Não, eu creio. Eu creio, irmãos. Eu creio nesse Deus, que uma palavra dEle, não há impossível para Ele. Ele não consegue, Ele não entende o que é impossível. Ele pode todas as coisas. Então, a fé não depende de posição religiosa. O que determina a nossa fé é o nível de certeza que há no nosso coração. E essa certeza, ela traz recompensas. Olha o que diz o verso 13, para a gente encerrar e orar. Olha o que diz o verso 13. Então, Jesus disse ao centurião: vá, e seja feito conforme o quê? Conforme você crê. Pergunto para você, encerrando essa mensagem: como é que você crê? Olha o que Jesus disse aqui: vá e seja conforme você, certo? No que você está crendo. Qual é a certeza do seu coração? Preste atenção nisso, igreja. Não se distraia aqui agora, preste atenção. No que você crê. Qual é a certeza do seu coração? Porque Jesus está dizendo assim: vai acontecer conforme você crê. Vai acontecer conforme você está convicto aí no seu coração. Qual é a sua certeza? Não sei. Qual é a sua certeza? Pastor, eu tenho a certeza que Deus vai manifestar a graça dele. E eu vou experimentar de uma cura tão extraordinária, que até a minha terceira e quarta geração vai ouvir falar da minha história. Aí sabe o que Jesus vai dizer muito em breve a você? Que aconteça conforme você crê. Ele vai dizer assim: conforme essa certeza no seu coração, que aconteça. Porque uma fé admirável, irmãos, ela é cheia de certeza. Aí a gente está servindo a Jesus com tantas incertezas. Mas será, pastor? Eu sei que Jesus pode, mas será que Ele vai fazer na minha vida? Mas será? Dúvida. Mas pastor, e se não acontecer? Dúvida de novo. Pastor, olha, pastor, eu creio, mas pastor, não sei não. Pastor, já aconteceu tanta coisa que eu fico meio assim, pastor. Olha, meu irmão, não é essa fé que acessa os depósitos da graça. Não é. Não é essa fé que acessa os depósitos da graça. Não é. Não, pastor, eu sei que Deus fez na vida da irmã tal, do irmão tal. Eu sei que Deus fez. Eu já ouvi tanto testemunho, mas pastor, eu não sei. Pastor, tantos anos. Não, irmãos, Deus não responde dúvidas. Deus responde certezas. A fé
que agrada a Deus e que traz recompensa é cheia de convicção. Eu estou certo. Nada tira essa certeza do meu coração. Mas pastor, essa semana o vento começou a soprar mais forte. Começou a inclinar assim, olha, parecia que ia quebrar. Mas eu estou certo, não vai quebrar. Mas pastor, se fosse outra pessoa já tinha quebrado. Mas eu não sou outra pessoa. Eu sou serva do Deus Altíssimo. Não vai. Leão não me toca. Essa serpente não prevalece. Essa serpente não vai prevalecer contra a Igreja Batista Coinonia. Oh, de caçorecaia, tenemar. Essa serpente não vai prevalecer contra a Igreja Batista Coinonia. Ela não vai prevalecer. Porque sabemos a quem nós servimos. Não vai. Não vai. Não vai. Ela pode rondar. Ela pode cercar. Ela pode passear. Ela pode andar no corredor como ela andou hoje ali. Ela pode ir lá fora. Ela pode vir pelo telhado. Quem viu sabe o que eu estou falando. Ela pode vir, mas ela não vai prevalecer. Porque eu sei. Oxe, caçoneca. Eu sei. Ela pode tirar a sua vontade de adorar, mas ela não vai prevalecer contra essa igreja. Ela pode tirar o seu ânimo de continuar servindo a Deus, mas ela não vai prevalecer contra essa igreja. Ela pode tentar semear contendas no meio dessa igreja, mas ela não vai prevalecer contra essa igreja. Porque eu sei em quem temos crido. Ele é poderoso, Ele esmagou a cabeça da serpente. Ei, uma palavra. Uma palavra. Fique de pé. Se você pode, se coloque de pé. Caçoreca. Tenemaia so. Xerebaia soquete. Você pode apresentar a sua certeza. Você pode se despir das suas dúvidas nessa noite. Você pode se despir das suas inseguranças. Você pode se despir das suas dúvidas, das suas faltas de convicção. Você pode se despir e se vestir com a roupa da fé, se revestir de certeza e convicção nessa noite. Os céus diz: filho meu, filha minha, eu te chamo para este lugar, para esta fé admirável, a fé que acessa os depósitos da graça. Se cai, tenemaias. Eu convido agora, feche os seus olhos, quebrante, tira essa revolta do coração, tira esse orgulho que está impedindo a graça de te alcançar. Meu irmão e minha irmã, humilhe-se diante da poderosa mão de Deus. E no tempo certo Ele te exaltará. Quebrante-se nesta hora. Feche seus olhos. Volte a sua face para o seu Redentor. Se humilhe, quebrante. Que você possa se despir nessa noite do orgulho, da vaidade, da soberba, da altivez, da rebeldia, da revolta. Apresente-se humilde. Apresente a sua certeza, cheia de humildade. É isso que Ele quer de você. Essa fé. Oxa, baçou de cá,